Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição 12, Testemunhando de Cristo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição 12, Testemunhando de Cristo. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, Senhor. Testemunhando de Cristo. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Que o Senhor nos perdoe o nosso pecado, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos à lição. Aqui na parte de sábado, diz assim, o verso para memorizar. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, quem que nos dá o entendimento para nós entendermos a palavra? É Deus. É Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos ajuda a dar consolo aos cansados, para aquela pessoa que está precisando de uma palavra. É Deus que nos capacita. E aqui na parte de sábado, diz assim, aquela foi uma manhã de sábado movimentada para o pastor. Acordou cedo, revisou a lição da escola sabatina, o sermão. Em seguida, pegou as chaves, saiu às pressas e acelerou. No trajeto, irritou-se com o trânsito. Afinal, tantas pessoas nas ruas em um sábado de manhã. Poderia atrasá-lo para a igreja. Para onde toda essa gente vai? Pensou de repente, um carro entrou à sua frente, ele freou bruscamente, ergueu o punho e gritou com o motorista. Então, aqui o motorista, ele entrou na frente do pastor, né? E o pastor gritou com ele. Por fim, o pastor chegou à igreja. Quando se levantou para conduzir o estudo da lição, percorreu a classe com os olhos, parou num rosto conhecido. Sabe quem era? Era o motorista com que ele havia se irritado há 20 minutos antes, lá no trânsito. Mais tarde, aquele motorista foi apresentado. Ele não era membro da igreja, estava visitando familiares. O pastor se lembrou, mais uma vez, que cada interação com conhecidos ou estranhos precisa ser permeada pelo amor que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Nunca sabemos como nossas atitudes, como cristãos, podem impactar outras pessoas. Nós aprendemos nessa história que nós temos que ser exemplos por onde a gente passar. Nós temos que pregar o amor de Deus para as pessoas. Aquele pastor se irritou com aquele motorista no trânsito. Aquele pastor poderia ter falado de Jesus para ele ali, né, naquele momento. Falar do amor de Deus ali, por um instante que seja. Falar, tudo bem, vamos resolver aqui. Não precisava o pastor ter gritado. Falasse assim, olha, Jesus te ama. Estou indo para a igreja. Você quer ir para a igreja comigo? Vamos lá. Mas o pastor teve uma surpresa, né? Aquele motorista estava indo para a igreja onde o pastor ia ministrar. Olha só que coincidência, não? Olha só como as coisas acontecem. Por isso que nós temos que ser exemplo e falar do amor de Deus para as outras pessoas. Vamos para a parte de domingo. Transbordando do coração.
A pergunta aqui número 1 diz assim: leia a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Anote todas as vezes em que Jesus usou a palavra toda, todas e todos. Vamos ler esse relato aqui em Mateus de 28, 18 a 20. Vamos ler. Mateus 28. Do 18 a 20. Vamos ver. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele nos deixou uma ordem. Qual essa ordem que Jesus nos deixou? De nós levarmos a palavra de Deus para as outras pessoas. Foi essa ordem que Deus deu para nós hoje, que Jesus nos deu, para nós levarmos a mensagem para as pessoas. Você pode levar a mensagem de Deus aí no seu bairro, falar de Jesus para as outras pessoas. Elas precisam ouvir. As pessoas estão sedentas, precisam de uma palavra de conforto. E a palavra de Deus nos dá esse conforto, nos dá essa esperança. Jesus deu aquela ordem para os discípulos. E essa ordem é para nós também, de espalharmos a mensagem de Deus. Porque Jesus nos deu uma ordem para compartilhar sua mensagem com o mundo. Portanto, vão e façam discípulos. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos que, por sua vez, façam outros discípulos. Assim todos proclamam o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, preparando o mundo para a breve volta de Jesus. Nós precisamos preparar o mundo para a breve volta de Jesus. As pessoas não sabem da volta de Jesus. Elas precisam saber. Jesus, ele vai voltar para nos buscar e nós viveremos com ele para sempre. Nós vamos ter a eternidade. Nós nunca mais veremos a morte, o rancor, o choro, a tristeza. Tudo isso vai acabar quando Jesus voltar aqui. Porque todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado a testemunhar. Então, quando você aceita Cristo, não é só para ficar para você, é para você espalhar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Porém, o verdadeiro testemunho é o quê? É frequentemente contar o que Deus está fazendo em sua vida. Perceber que Ele está ensinando enquanto você cresce nele. Então, compartilhar essa experiência com os outros. Deus é bom. O que Ele fez por nós é a melhor notícia que este mundo pode ouvir. O que Deus fez na sua vida? Ele te tirou de uma droga? Ele te tirou de uma doença? O que Deus fez na sua vida? É isso que você tem que fazer. Contar o que Deus fez na sua vida para as outras pessoas. Assim você vai motivar essas outras pessoas a aceitar a Jesus. Esse é o verdadeiro testemunho. Compartilhar a mensagem de Deus e falar o que Deus fez na sua vida. Aqui a pergunta número 2. Leia Atos, capítulo 1, verso 8, 4, 13. Como era o testemunho na igreja apostólica? Que impacto Pedro e João causaram em quem os ouviu? Abra a sua Bíblia em Atos 1, verso 8. Abra aí. Atos 1, verso 8. Diz o seguinte, olha aqui, olha só. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então os apóstolos receberam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, o que eles foram fazer?
eles foram testemunhar o que Jesus fez por eles. E esses apóstolos andaram com Jesus. Pedro e João andaram com Jesus. Eles presenciaram os milagres que Jesus fez. Eles presenciaram Jesus ressuscitando os mortos. Eles presenciaram Jesus alimentando as pessoas. Eles presenciaram Jesus expulsando os demônios. Então eles viram tudo isso. Então eles iam testemunhar, eles iam contar de como Jesus transformou a vida deles também. Esses dois eram pescadores, eram homens simples. Eles não sabiam nem ler e escrever. E Jesus transformou eles em apóstolos para testemunhar, para espalhar a mensagem de Deus. E nós hoje temos que fazer isso. Nós somos discípulos de Cristo. Nós precisamos fazer mais discípulos para Jesus, para preparar eles para a volta de Jesus, para eles ficar preparados, para se encontrar com Jesus nos ares, quando Ele voltar aqui, nessa terra, para nos buscar. Nós temos que fazer isso. Em Atos 4:13, diz o seguinte, olha só, Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens simples, eles eram homens sem instrução. E Jesus instruiu eles, transformou eles, que eles pregaram a palavra. Nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo para nos capacitar, para nós levarmos a palavra. Ah, mas eu não sei falar de Jesus. Querido, peça a Deus sabedoria, que Deus ele vai te dar para você. Ele vai capacitar você, vai te dar sabedoria para você testemunhar de Cristo. Sem o Espírito Santo, sem Deus, nós não somos nada. Olha o que Pedro e João afirmaram. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Onde nós vimos aqui? Nós vimos aqui na palavra de Deus. Aqui está os milagres de Jesus. Está tudo escrito aqui para nós. O que nós temos que fazer? Como Pedro e João fizeram. Testemunhar, falar e não ter medo. Temos que falar de Cristo para as pessoas. Testemunhar de Cristo para as pessoas. Esse canal foi feito para isso. Eu fiz canal para espalhar a palavra de Deus. Isso não pode só ficar para mim. Tem que ser falado para as outras pessoas. Parte de segunda-feira. Sem imposição, mas com poder. Prestem atenção aqui, na parte de segunda-feira. Você já se perguntou como Jesus mantinha disposição para trabalhar, curar, consolar, pregar, ensinar tanta gente? Dia após dia, lemos que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Olha só, Jesus se compadecia das pessoas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus via essas ovelhas, essas pessoas, como ela não tinha pastor. Então essas pessoas precisavam que Jesus ouvia as pregações de Jesus. Essas pessoas precisavam de curas. E Jesus estava ali para isso, para ajudar as pessoas. Jesus tinha bondade, compaixão, humildade. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger e sentir o peso de conduzir as pessoas a Ele. Se você tem o amor de Deus, aquela pessoa que vê você, ela vai ver que você é diferente. Ela vai ver que você tem o amor de Deus. É aí que você tem que chegar, falar do amor de Deus para essa pessoa. Aí você vai conduzir pessoas a Ele. Levar as pessoas para Jesus. Entretanto, ao compartilhar nossa fé com outros, jamais devemos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica.
Nós não temos que fazer isso. A nossa missão é de levar a mensagem. Você levou a mensagem de Deus, você plantou a semente naquela pessoa. E quem vai trabalhar com a pessoa vai ser o Espírito Santo. Ela vai ficar pensando naquela mensagem que você falou. E ela mesma vai chegar para você e falar: eu quero aceitar a Jesus. Ela vai chegar em você, porque é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. A gente não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. A imposição é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não forçou pessoas a entrarem na arca para serem salvas do dilúvio. Deus não forçou ninguém. Noé pregou para as pessoas, levou a pregação de Deus, falando para as pessoas se arrepender. Deus não obriga ninguém. Deus não obriga você a adorá-lo. Deus não obriga você a exaltá-lo. Deus não obriga. Deus quer que você aceite Ele de todo o seu coração. Dá para entender isso? Deus não obriga ninguém. Também não obrigou Israel a ser fiel à aliança. Em vez disso, Jesus atendia às necessidades das pessoas. Depois Jesus falava assim: siga-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou a aceitar a sua verdade. Meus queridos, você aceita a verdade de Deus se você quiser. Se você não quiser aceitar as verdades de Deus, Deus não vai obrigar a você a aceitar. É uma escolha sua. Adão e Eva, Deus falou assim: você não pode comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia que vocês comerem, vocês morrerão. O que Adão e Eva fizeram? Eles escolheram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do céu, do jardim do Éden. Eles foram expulsos do jardim do Éden. As consequências vieram para eles. Adão passou a trabalhar na terra, para tirar o sustento na terra. Adão trabalhava, ele viu o cansaço, ele viu tudo isso. Eva sofreu para dar à luz. O pecado fez isso com eles. Eles viram a morte, coisa que eles não viram. E Deus não ficou forçando eles: não pode comer, ou você tem que me adorar. Não, Deus deixou eles livres. Deus nos criou livres. Mas ainda assim, nunca desiste de nós. Você pode estar por um caminho errado, mas Deus não desiste de você. Ele sempre está do seu lado. Só que Deus não vai intervir nas suas escolhas. Por quê? Olha o que diz aqui: em nosso testemunho, devemos imitar o exemplo de Deus. O exemplo de Jesus, que é Deus. Paulo não falou: sede meus imitadores como eu fui de Cristo? Então, Paulo, ele imitou a Cristo. E nós devemos imitar a Cristo. Como é imitar a Cristo? Pregando a palavra. Sendo bondoso, tendo compaixão, ser humildes, como Jesus foi. Devemos permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. O mundo pode rejeitar a verdade. Eles podem rejeitar. As pessoas podem rejeitar. Mas no meio de uma multidão vai ter uma que vai aceitar. Isso já é tudo para você. Uma aceitou, glória a Deus. Uma aceitou a verdade. Então nós temos que testemunhar de Jesus. Vamos para a parte de terça-feira. Como falar de Jesus? Simples. Pregar a palavra. Falar de Jesus. Falar do seu amor, de sua compaixão.
falar que Jesus morreu numa cruz para aquela pessoa, por amor para aquela pessoa, que derramou seu sangue precioso, é você pregar, falar, testemunhar. Deus chama cada crente a cooperar com Ele nessa obra e promete dar-lhe palavras de sabedoria, para que você saiba consolar os cansados. Também é dever do cristão estar sempre preparado para apresentar as razões da fé e da esperança que há em nós. Você tem que estar preparado também para saber apresentar razões de sua fé e esperança. Você tem que estar preparado também. Pergunta número 3. Leia 1 Pedro 3, 8 a 15. O que a palavra de Deus nos ensina nesses versículos? Vamos ver 1 Pedro 3, 8 a 15. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, do 8 a 15. Olha aqui o título, Sofrendo por fazer o bem. Verso 8, né? Quanto ao mais, tenho todo o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário. Bendigam, pois para vocês foram chamados para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus está vendo quem está fazendo mal, quem está praticando a maldade. Deus está vendo. Pensa que Deus não vê, mas Deus vê. Ele sabe de tudo que está acontecendo nesse mundo. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Que nós temos que ser bondosos, compassivos. Não praticar o mal, fazer o bem. É isso que nós devemos fazer. Aqui considere algumas sugestões simples para ser mais intencional ao falar de Jesus com os outros. Primeiro, conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Sua cordialidade, bondade e interesse genuíno, ser amável, ajuda a aproximá-la de Deus. Então você tem que fazer uma amizade com essa pessoa. Segundo, ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. Peça a oportunidade de interagir. 3. Busque formas naturais de falar das suas experiências de fé. Fale das suas experiências de fé para essa pessoa. E ofereça uma oração por ela. Peça a Deus confiança, mas também gentileza na abordagem. 4. Procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja para que experimente o acolhimento da comunidade. Um encontro social ou um pequeno grupo é um excelente próximo passo. 5. Ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos do seu amigo. Mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho e direção. 6. Chegará o momento de perguntar se ele deseja dar o próximo passo, estudo bíblico, e no tempo certo, o batismo. 7.
Isso aqui é o mais importante. Suas ações devem revelar a quem você pertence. A maneira como tratamos as pessoas fala muito. À medida que nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, santificação, viveremos de modo a atrair pessoas até Ele. Nós temos que fazer isso. Quando a gente faz isso, seguimos esses passos, nós atraímos pessoas para Cristo. Um filho que se afastou, a parte de quarta-feira. Quando um filho se afasta de Deus, vive no pecado, vive nas farras, não quer saber de Deus. Deus se afasta da pessoa? Não. Deus, ele não se afasta da pessoa. Deus fica do lado da pessoa. Mas Deus não vai intervir nas suas escolhas. Vocês lembram daquela parábola do filho pródigo? O filho mais novo chegou para o pai. Pai, eu quero a minha herança. E o pai ficou triste de dar a herança para o filho, porque o filho queria deixar a fazenda e viver na cidade. E o pai não interviu na sua escolha daquele filho. Deu a sua herança, a parte da herança dele, deu para ele. Ele foi para a cidade. Lá, o filho chegou, começou a fazer festas, a comprar coisas para ele, a fazer festa. Aí ele tinha amigos do lado dele, fazendo aquela festa. E aquele filho ficou na miséria, perdeu tudo. Deus estava longe dele? Não. Foi esse filho que se afastou de Deus. Ele escolheu isso para ele. Deus não interviu na sua escolha. E o que esse filho fez? Ele voltou para onde o pai estava. Quando o pai viu ele, saiu correndo para abraçá-lo. O pai fez uma grande festa, porque seu filho voltou. Quando um pecador se arrepende, um pecador se volta para Deus, se arrepende, é uma festa no céu. Então, meu querido, não importa quem você é, não importa o que você está fazendo, se volte para Deus, Deus vai receber você de braços abertos. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Aqui Efraim, ele entrou na idolatria. Efraim era uma nação de Deus, eleita de Deus. Ela se desviou do Senhor. Ela entrou na idolatria. Ela fez aliança com outras nações. Confiou em alianças humanas. Efraim cometeu enganos. Efraim cometeu mentiras. Se afastou do Senhor. Mas mesmo assim, Deus estava ali com eles. A pergunta 4, que eu acabei de falar para vocês, como Efraim, como parte da nação eleita, desviou-se do Senhor? O que Oséias 4:17 e 7, de 1 a 16, dizem sobre os pecados de Israel? Vamos ver esses pecados de Israel? Vamos abrir a Bíblia em Oséias. Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 4, o verso 17. Olha que diz: Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Então Efraim se aliou a ídolos. Efraim estava no pecado, se aliou a ídolos. Começou a se prostrar diante de ídolos, se afastou de Deus. E o capítulo 7, verso do 1 a 16. Eu vou ler do 1 até o 10. Do 1 até o 10, eu vou ler. Aqui vocês vão ver os pecados que Israel cometeu. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Deus vê. Seus pecados os envolvem. Eu o vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com suas mentiras,
são todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. Desde quando sova a massa, até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho. O rei dá as mãos aos zombadores, quando se aproximam com suas intrigas. Seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente, a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes. Todos os seus reis caem, ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. Seu cabelo ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Então esses foram os pecados de Israel. Mas Efraim, cometendo todos esses pecados, eles se afastaram do Senhor. O pecado, em Isaías 59, vamos ler. O que o pecado faz em Isaías 59? Isaías 59. Olha aqui, diz assim, verso 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Ó, verso 3, eu quero ler também. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos de culpa, e seus lábios falam mentiras, e sua língua murmura palavras ímpias. O pecado é isso. O pecado, a maldade, separa você do Senhor. Era o que Efraim estava fazendo. Praticando a maldade, mentiras, engano. Os líderes eram todos adúlteros. Se desviaram do Senhor. Mas Deus ali sempre do lado deles. Deus nunca nos abandona. São as pessoas que abandonam a Deus. A pergunta 5 aqui diz assim, olha. Em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta? Vamos ler Jeremias 31, versos 18 e 19. Vamos ler Jeremias, capítulo 31, versos 18 e 19. Vamos lá. Jeremias, capítulo 31, versos 18 e 19. Vamos ler. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Ouve claramente, Efraim, lamentando-se, tu me disciplinaste, como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, verso 19, de fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Então, Deus, vendo Efraim caído, ficou do lado deles. Ficou com a esperança de Efraim voltar para Deus. E Efraim voltou para Deus. Eles viram que eles estavam no erro e se arrependeram e se voltaram para Deus. Sempre há esperança. Porque podemos sentir dor, frustração e desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou, de modo algum. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que desviaram. O Senhor deseja que eles voltem a Ele, e a sua misericórdia é grande. Então a misericórdia de Deus é grande.
A misericórdia de Deus dura para sempre. Quero ler um outro verso para vocês, Ezequiel 18, verso 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Então Deus, Ele não se agrada da morte de ninguém, porque o pecado, ele traz morte. Não é verdade? Ele traz morte. Em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, Ele não gosta de ver aquela pessoa se afastando dele, de um filho se afastando, vivendo no erro, fazendo coisas erradas. Deus ama essa pessoa, mas Ele quer que essa pessoa se arrependa e se volte para Ele de todo o seu coração. Quando Deus vê um filho dele que morreu, que não se arrependeu, Deus, ele fica triste. Deus não se agrada disso. Jesus te ama. O que você está fazendo agora de errado? Quer se voltar para Deus? Volte agora. Se arrependa do seu pecado. Primeira coisa, confesse seu pecado para Deus. Depois, se arrependa dos seus pecados e não pratique mais o pecado. E Deus, ele vai perdoar você. Vamos para a parte de quinta-feira. Eu os farei voltar. Olha a misericórdia de Deus para conosco. Eu os farei voltar. Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele está sempre conosco. Olha que diz: entregue ao Senhor toda a tristeza, julgamento ou condenação que você sente e peça que Ele substitua esses sentimentos por amor. O amor que só Ele pode dar. Peça que o Senhor revista você com seu caráter, para que você desenvolva uma atitude amorosa e altruísta. Por meio do exemplo de uma vida coerente que aponta para Cristo, aqueles que o rejeitaram enxergarão em nós algo que só pode vir de Deus, a paz que excede todo entendimento, o amor que não desiste e a esperança que crê com toda probabilidade. O amor de Deus por nós e pelos nossos amados não vacila. Podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias. Queridos, o amor de Deus é eterno. Em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio a esta terra para morrer por nós, para derramar o sangue dele por nós. O sangue de Jesus é preciosíssimo. O sangue de Jesus é que purifica os nossos pecados. Jesus, ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ele nos libertou. Em Romanos capítulo 8, olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E o verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você que fala que você está condenado, que você está perdido, que não tem mais jeito para você. Tem sim. Vocês lembram aquela passagem de 2 ladrões na cruz? Um ladrão, ele se arrependeu, pediu para Jesus perdoar todos os pecados dele, e Jesus, ele perdoou. Ele se entregou a Jesus no último momento de vida sua. E o outro ladrão, o que ele escolheu? A condenação. Ele zombou de Jesus, ele não aceitou a salvação. Porque
A graça de Deus é para todos que aceitam. A salvação é para todos. O que você escolhe? A salvação ou a condenação? É você que vai escolher. É uma decisão sua. Deus, Ele não vai ficar falando para você aceitá-lo. Não. Ele vai deixar você escolher. É assim, meus queridos. A vida é feita de escolhas. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição. Por essa lição 12, testemunhando de Cristo. Vamos orar para que Deus nos ajude a testemunhar de Cristo, a falar de Jesus, a nos dar sabedoria. Vamos orar pedindo isso para Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos, Pai, essa lição. Nos capacite, Pai, a testemunhar de Cristo. Nos ajude, Pai. Somente o Senhor pode nos capacitar. Capacite, Pai, esse irmão agora, essa irmã agora, a testemunhar de Cristo. Aí no seu bairro, na sua cidade. Ajude eles, Pai. Pai querido, abençoe as pessoas, os doentes. Cuide dos doentes, dos necessitados agora, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, deixe o seu like, se inscreva no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus abençoe vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!